Nossa atividade chama-se Biologia de Protostomados Menores. Nessa atividade, nós vamos olhar mais a fundo 3 clados de protostomados. O primeiro deles é o clado Gnatifera. Ele compreende os filos Gnatostomulida, Micrognathozoa e Rotifera. Seu nome originou-se do grego gnatos, que significa mandíbula, e do latim fera, que significa carregar ou portar, o que destaca a presença ou perda secundária de estruturas mandibulares como sinapomorfia. Os gnatíferos são morfologicamente complexos. Tal complexidade é principalmente observada nas estruturas mandibulares, bem como nos sistemas muscular e nervoso. Rotíferos de vida livre possuem epiderme ciscicial, na qual a cutícula externa foi substituída por uma lâmina proteica intracelular nas células epidérmicas. Micrognathozoa não apresenta epiderme sensicial, apesar da lâmina proteica intracelular encontrada nas suas placas dérmicas dorsais ser similar. Morfológica e molecularmente, os gnatíferos apresentam-se como um grupo monofilético, caracterizado pela presença de elementos faríngeos rígidos homólogos como sinapomorfia. As filogenias indicam ainda que o filo Gnatostomulida é o mais basal, enquanto os filos Micrognathozoa e Rotifera parecem ser grupos irmãos com base nas semelhanças ultraestruturais dos seus tegumentos. O clado Lophophorata é composto pelos filos Phoronida, Bryozoa ou Ectoprocta e Brachiópoda. Os 3 filos apresentam como sinapomorfia uma estrutura alimentar em forma de tentáculo, conhecida como lofóforo, e o epístoma, músculos que movimentam o alimento do lofóforo em direção à boca. Os lophoforados apresentam características de desenvolvimento semelhantes aos deuterostomados, como, por exemplo, clivagem radial indeterminada, enterocelia e desenvolvimento secundário da boca a partir do blastóporo. Além disso, eles apresentam um corpo dividido em 3 partes, cada uma com sua cavidade celômica própria. Tal condição também é encontrada nos deuterostomados. Graças à biologia molecular, hoje sabemos que os lophoforados estão, na verdade, relacionados aos protostomados espirálicos, apesar de seu desenvolvimento apresentar características dos deuterostomados. Esse clado é composto por metazoários, os quais estão adaptados à vida bentônica. Muitos são suspensívoros e utilizam o lofóforo para a captura de alimentos. A região anterior do corpo, o prossomo, está reduzida a uma aleta conhecida como epistoma e ao mesossomo na forma de um lofóforo. O metassomo abriga as vísceras. O trato digestivo em forma de U possibilita que os excretas sejam eliminados para o exterior, apesar dos corpos estarem encerrados em conchas, tubos ou compartimentos. O ânus, portanto, está localizado próximo às correntes escorrentes geradas pelos cílios do lofóforo. Os foronídeos apresentam mais claramente os traços descritos acima e conservam o formato vermiforme mais basal. Eles são móveis, pois seus corpos podem ser retraídos dentro de tubos, de forma a proteger as suas partes moles. Já os briozoários, ou ectoproctos, realizam reprodução assexuada, vivem em colônias e possuem tamanho reduzido, o que acarretou a perda dos sistemas circulatório e excretor. Eles estão contidos dentro de seus envoltórios, mas o seu lofóforo é retrátil, graças ao complexo e único mecanismo hidráulico. Os braquiópodos desenvolveram um par de válvulas ou conchas que abrigam o corpo, incluindo o lofóforo. Ao contrário dos lofóforos dos foronídeos e briozoários, os quais estão sempre expostos na água, os braquiópodos puxam a água para dentro da cavidade do seu manto. O último clado que nós vamos estudar é o clado Scalidófora. Ele inclui 3 filos: Quinorrincha,
Priapula e Loricífera, dos quais 2 deles, Quinorrincha e Loricífera, vivem encerrados ou sob o substrato em ecossistemas aquáticos. Escalidóforos não têm cílios para locomoção e alimentação e realizam mudas periódicas durante o seu crescimento. Sua cutícula contém quitina, enquanto o colágeno foi demonstrado apenas nos priapúlidos, estando presente no epitélio intestinal e no tecido conjuntivo abaixo da epiderme. Os escalidóforos apresentam planos corporais bastante distintos. Quinorríncos apresentam o tronco segmentado, priapúlidos têm corpo vermiforme e loricíferos exibem tronco cobertos por uma concha rígida. Em todos os 3 filos, no entanto, a cabeça tem forma de uma introverte eversível, sendo definida por uma cutícula de múltiplas camadas, um gânglio cerebral circunetérico e escálides sensoriais ou locomotoras típicas, os quais são contíguas à cutícula. Quando a cabeça é retraída, o cone oral é recolhido para o interior do corpo. A introverte fica, portanto, invertida, de modo que seus componentes exteriores e anteriores se tornam interiores e posteriores, quando ela se encontra retraída. Quinorríncos e loricíferos apresentam grandes cones orais, com estiletes orais grandes ou um tubo oral com cristas orais. Apenas alguns priapúlidos apresentam cone oral. A introverte é desenvolvida nos escalidóforos e armada com escálides ou cerdas. As escálides são cerdas em forma de ganchos pequenos, enquanto os quinorríncos e os loricíferos têm escálides mais longas. A posição filogenética de 6 filos de protostomados ainda é considerada incerta. Isto é devido ao fato de que estes ainda são pouco compreendidos, dada sua distribuição ecológica restrita. Os filos são Chetognatha, Rhombozoa, Orthonectida, Gastrotríchea, Entoprocta, Ciliófora e Nemértia. Agora é a sua vez. Após discutir o material disponibilizado nesta atividade, responda quais são as principais sinapomorfias dos clados de protostomados menores. Mais uma vez, obrigada e até a próxima!